Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais uma call semanal aqui na Vinci Capital e hoje vamos falar de assuntos extremamente relevantes para todo investidor. Claro, vamos iniciar falando de Brasil. Tivemos aí uma inflação muito forte para o mês de fevereiro. Isso, obviamente, tem reflexos nos mercados, nas expectativas de juros. A gente vai debater um pouco sobre isso. Mercado americano, né? Trump aí com muitas medidas já forçando a mão para uma recessão. E quais reflexos a gente pode esperar no S&P 500. Vamos falar bastante de S&P 500 hoje e para fechar um especial sobre o ouro, que vem batendo aí máxima histórica atrás de máxima histórica, entender algumas dinâmicas e talvez o porquê aí que isso já está acontecendo e quais as perspectivas futuras. Então, muitos assuntos relevantes e para começar já como é de praxe, né, quem já segue o canal, já comenta, já compartilha, curte, né, é lá no certinho, então isso ajuda muito o canal a chegar a mais pessoas também. Então, quem é novo, né, por favor, olhe, se gostar no final também deixe seu like. Para a gente já começar, como é de praxe, os nossos slides, aqui é o gráfico, né, do track record, né, do histórico da inflação no Brasil. A inflação brasileira, historicamente, né, ela é muito alta. Isso, inclusive, o próprio governo justificando-se falou, né, que, mas na média histórica, se eu não me engano, a média histórica do Plano Real é uma inflação próxima a 5%, tá? Então, ainda está próximo da média histórica, e isso é uma desculpa esfarrapada, né? Atualmente, né, no rolante de 12 meses, a inflação brasileira em 5,06, sendo que em fevereiro, né, nós tivemos um recorde, né, o maior aumento aí de inflação do mês dos últimos 20 anos, então uma catástrofe, dá para se dizer. Isso já era esperado, né? Não tem nada de novidade. E ao longo do ano, a gente deve ver ainda essa inflação subindo, com a perspectiva, até pelo Boletim Focus, de terminar o ano entre 5,50% e 6%. Olha, sinceramente, pela trajetória que está indo, pela perspectiva dos próximos meses, é provável e possível que a gente veja esse número aí buscando patamares até bem superiores, né? Só lembrando que em 2022 a gente viu a inflação chegando a 12%, né? Dois dígitos. E não é descartado, tá? Até porque quando a gente fala de ondas inflacionárias, isso a gente pode aí pegar vários exemplos ao longo da história. Normalmente as ondas inflacionárias se movimentam em picos superiores, até tu ter um grande choque, né, de juros. E aqui no Brasil dá para se dizer que de fato a gente está fazendo, o que a gente vai falar agora, a gente está fazendo um bom choque de juros. Se a gente for analisar aqui, os próximos, né, as próximas reuniões têm uma perspectiva de aumento de juros relevante, né? Aqui praticamente na semana que vem, né, no dia 20, né, desse mês, que é aí a semana, então a gente tem uma perspectiva de uma alta aí de 1%, sendo que nas próximas duas, uma alta de 0,5% e 25%. 0,25%, 0,50% e 0,25%. Então, nessa tomada, né, nessa sequência de altas aí, a probabilidade de a gente terminar o ano aí num patamar de mais ou menos 15%. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Mas do que é retratado hoje, com essa alta inflação e com a perspectiva de aumento de gastos do governo, isso tende a ser, de fato, né, uma taxa adequada para esse momento, né? Até porque o governo tem feito algumas medidas que tendem a estimular a inflação. Uma delas, por exemplo, foi a liberação dos créditos consignados para a CLT. Isso vai injetar liquidez, gerando, né, um maior consumo e, consequentemente, uma maior inflação. Mas o problema disso tudo é a dinâmica de uma alta inflação, uma alta taxa de juros e, pelo fato da taxa de juros estar alta, né, a própria atividade econômica tende a retrair. E é isso que o mercado já está esperando aqui para o Brasil para esse ano. A nossa moeda, né, ela tem aí se valorizado nos últimos meses, muito em linha com o que está acontecendo com o dólar index, né? Então, assim, essa taxa de juros alta, ela é favorável para a nossa moeda, porque pensa o seguinte, né? Se tu tem um capital numa moeda forte, em dólar, em yuan, em euro, e tu tem a possibilidade de se alavancar, capitalizar o seu dinheiro, né, numa taxa de juros baixa, trazer uma liquidez para sua carteira através de empréstimos, capital de terceiro, com juros muito baixos, é natural, né, fazer uma diversificação em moeda mais fraca, mas com taxa de juros mais alta.
isso é chamado de carry trade, isso é uma coisa que acontece recorrentemente ao longo dos anos. Então, aqui no Brasil, quando nós temos taxas de juros muito altas, há digamos assim, um alívio, né, na pressão da nossa moeda, porque vem fluxo estrangeiro, né, é um capital mais especulativo, um capital que vem para buscar essa taxa de juros e depois sai, então não traz realmente valor para o país, mas, né, em termos de taxa de câmbio, isso é bem favorável. Em linha, né, nós vemos um momento onde o dólar index, o DXY, que é o dólar frente às principais moedas do mundo, vem se desvalorizando. Chegou a bater um pico de 110 e agora, né, tem reduzido, já chegando no patamar de 103 mil pontos. Né? Não é um patamar baixo, o dólar não está fraco. Né? Um patamar fraco seria um patamar abaixo de 90 mil pontos, isso que a gente pode mais ou menos ter como uma perspectiva. Mas mesmo assim, né, em linha, né, podem ver que quando o dólar se valoriza, acaba, né, puxando uma valorização frente ao real e vice-versa. Então, há uma correlação, né, considerável. Não que seja determinístico, né, porque fatores internos interferem, né, de forma muito mais pujante, né, numa situação como a gente vê hoje, de problemas fiscais e uma série de questões, mas também, né, aí de um lado positivo, a taxa de juros alta também ajuda a nossa moeda a se valorizar. Mas, né, o que o mercado está esperando? Olhem que interessante. Lá na Bolsa de Chicago, como eu já falei na semana passada, seguem as apostas recordes na alta do real frente ao dólar, né? Você não ouviu errado, realmente. As apostas estão na alta do real. Então, o real tende a se valorizar frente ao dólar. E normalmente, lá na Bolsa de Chicago, quando os investidores estrangeiros eles apostam contra ou a favor da sua moeda, geralmente eles estão na ponta certa. Tá? Então, olhe como isso aqui foi bem forte. Olha, final do ano, 2024, teve muitas apostas na valorização do dólar frente ao real. E, de novo, eles acertaram muito bem. E agora, no início do ano para cá, houve essa virada de mão e, atualmente, aí, os estrangeiros estão apostando fortemente num patamar recorde na alta do real frente ao dólar. Assim como aqui no Brasil, também, né, a gente vê... Agora inverte a perspectiva, tá, pessoal? Aqui era o gráfico, né? Quando ele está para cima, significa valorização do real. Aqui não, aqui é o contrário. Aqui é a valorização do dólar, que a gente está precificando o dólar versus o real. Então, aqui vocês podem ver que os fundos estrangeiros têm reduzido a posição, porém ainda uma posição comprada em 50 bilhões de reais. E aqui a gente vê os fundos locais, né, zerando uma posição comprada em dólar. Tá? Então, desculpa, vendida em dólar, chegando numa posição comprada em dólar. Então, basicamente numa posição neutra, né? Então, a gente vê o mercado assim, em algumas nuances, né, com posições distintas. Aqui no Brasil, há muito mais uma visão de hedge, então os fundos estrangeiros eles tendem a ficar comprados em dólar justamente pela questão da proteção, né? E lá fora, sim, é meramente especulativo, e aqui a gente vê uma especulação fortíssima numa valorização do real frente ao dólar. Só que o que esse patamar tão elevado nos deixa, digamos assim, um pouco cabreiro, um pouco preocupado? Justamente a possibilidade de um long squeeze, porque lá eles estão comprados em reais. Se eles tiverem que zerar a posição, eles vão fazer uma pressão vendedora, e isso chama long squeeze, é um aperto nos comprados. Então, essas apostas agora, com muito otimismo na alta do real, pode ter um impacto aí muito forte nessa questão aí de uma rápida desvalorização futura. Porque quando todo mundo está apostando para um lado e a canoa vira, cara, ela vira muito rápido e acaba aí derrubando muito mais ainda os preços. Então, uma macro desvalorização do real começa a se tornar um cenário aí possível devido até a esse otimismo, né, de curto prazo que a gente vê, sem bases econômicas, sem bases, né, digamos assim, sem fundamentos. E um outro fundamento que a gente analisa bastante é o GeoQuant, que é um BI, é um compilado aí de informações que cria um indexador que mede o risco político de um país. Então, notem que o Brasil, cara, é ladeira acima, não para de subir, não para de escalar, né, essa montanha aí de incertezas que a gente vê no nosso país, e são incertezas políticas, e eu colocaria aqui mais uma pitada também incertezas jurídicas. Então, isso aí tem afetado diretamente o nosso país, e há uma correlação sim, então notem que há uma correlação, porém, né, essa queda que a gente viu que tem mais fatores, né, como a alta de juros, a queda do dólar index, então tem outros fatores. Porém, o GeoQuant segue subindo e criando uma divergência.
Sempre que a gente tem essa divergência, normalmente o preço da moeda tende a convergir para o dólar, para o GeoQuant, porque é um indicador muito mais, digamos assim, sólido e de longo prazo. Então, em algum momento, isso aqui tende a convergir para o GeoQuant. Então, essa divergência aqui ela é bem perigosa e segue, né, nessa linha que eu estou comentando, abrindo uma boca do jacaré, que a gente fala aqui, né, divergiu de forma persistente e as apostas aí se mostrando extremamente otimistas com a nossa moeda, o que pode provocar um long squeeze. Em relação ao Ibovespa, né, o Ibovespa dá para se dizer que está, apesar de estar positivo no ano, mas lateralizado, né, numa flutuabilidade muito grande entre os 120 e os 129 mil pontos. Então já faz um bom tempo que ele está flutuando entre esses preços. Está com fluxo positivo agora em março, né, na Bolsa, porém um fluxo de estrangeiros, né, que a gente está falando de estrangeiros, porém ainda é um patamar muito baixo, né, é pouquíssimo fluxo, mas é positivo, o que legal, é importante, mas ainda nada significativo a ponto de fazer, né, a nossa Bolsa romper linhas de resistência, que a gente pode falar em torno de 134, 136 mil pontos, seriam aí linhas de resistências importantes, que ainda, né, precisaria de muito fluxo, muita força compradora para a gente conseguir esses rompimentos. Bom, já mudando totalmente de assunto agora, vamos falar de Estados Unidos, que tem aí trazido também algumas surpresas importantes. Uma delas é uma surpresa positiva, a inflação americana está num patamar relativamente controlado, com viés, né, com perspectiva aí, e os analistas já colocam como uma possibilidade grande de cair aí para 2,46 do CPI de março de 2025. Então, já é um patamar interessante. O core ainda alto, 2,99, mas o principal deles, que é o PCE, né? O PCE basicamente é uma métrica, é a métrica preferida do Federal Reserve, então é a que é usada para ter como base, né, digamos assim, todas as decisões de juros. Então, o PCE é em 2,07, né, perspectiva para março. Então, bem importante esse dado, porque pode, né, encorajar o Banco Central americano a começar uma sequência de corte de juros mais relevante. Nada de abrupto, né? Por isso que eu falei lá atrás, né, quando teve aquele corte de 0,50, o quão estranho foi aquele corte de 0,50 na taxa de juros americana. Mas, né, agora já com a inflação indo, né, para o centro da meta, que é de 2%, já começa a ficar aí mais plausível alguns cortes nesse ano, que segundo, né, a Bloomberg e os players de mercado, a expectativa é que seja em junho. 18 de junho, a gente deve ver aí o primeiro corte de juros aí desse ano. Então, um corte de 1%, um corte, né, que seria de 0,25%. Então, um corte é esperado para junho, e aí até o final do ano, lá na última reunião do ano, uma expectativa de 2,83 cortes. O que dá para dizer, vamos arredondar aqui, 3 cortes de 0,25, né, jogando a taxa de juros americana para um patamar de 3,75 ou um pouco menos, né, dependendo da situação. Então, realmente bem interessante, né, essa dinâmica, e a gente vê aí o aumento de expectativa no corte de juros. Então, se de fato vir a recessão americana com um cenário de taxa de inflação controlada ou relativamente baixa, o Banco Central americano não vai hesitar em cortar juros. Isso é bem provável e o mercado já começa a desenhar isso. Claro, sem ainda um otimismo, digamos assim, uma certeza muito grande desse movimento, mas já com alguns dados. E isso, né, tem a ver muito com o que a gente falou semana passada, de uma bolsa americana em correção, testando patamares importantes, e aí sim, né, uma possibilidade de valorização de títulos, né, os treasuries e até mesmo títulos privados também nos Estados Unidos. Quando a gente fala, né, desse corte de juros, ele tem um grau de importância muito, muito, muito grande para a questão da rolagem da dívida americana, que esse ano, né, vai ter aí cerca de 7 a 9 trilhões aí, algumas fontes falam 9 trilhões, outras falam 7, mas vamos aí deixar um meio termo entre 7 e 9 trilhões de dívida que será rolado esse ano aí nos Estados Unidos. E a própria Bloomberg aqui, juntamente com o Bank of America, fazem uma projeção, né, que se seguir, né, essa trajetória do serviço, né, do custo da dívida americana, que já está em 1,2 trilhão, só a título de comparação, os Estados Unidos gastam hoje 900 bilhões mais ou menos com orçamento de defesa, ou seja,
o custo dos juros, só dos juros, né, da dívida americana já está acima do que eles gastam com a defesa. Isso é muito relevante, é uma informação pesada para o americano, saber que estão gastando tanto dinheiro com juros, e a perspectiva é que, se seguir, né, nesse patamar aí, assumindo, né, que as taxas de juros vão estar estáveis ou pequenos cortes, isso vai aí ter, né, uma perspectiva de um gasto de 1,5 trilhão para esse ano, para dezembro de 2025, né, para o ano de 2025. Se tiver um corte de 100 base points, que é menos do que está sendo previsto aqui pela curva de juros, a gente vê aí que esse gasto deve chegar em 1,3, o que dá uma diferença de 200 bilhões de dólares. Isso é muita coisa. Só que vamos pensar o seguinte, se vir, né, de fato, um crash no mercado americano, que é o que parece que o Trump está muito empenhado em conseguir, e essa taxa de juros for cortada de forma mais forte, né, um pouco 200 base points, né, 2%, talvez esse número aqui fique mais estável esse ano, até com viés de queda nos próximos anos. Só que notem que aqui vamos pegar essa década aqui, depois dos anos de 2008, depois da crise financeira, com uma taxa de juros muito baixa, o gasto, né, com o serviço da dívida aí girou em torno de 400 bilhões. Né? E da pandemia para cá, que a gente vê uma disparada absurda, né, saindo aí de 400, 500 bilhões para 1,2, 1,3 e quiçá 1,5 trilhão de dólares. A Bolsa Americana, né, como eu falei, ela perdeu alguns pontos de resistência, né? Nós tínhamos lá em 2020 um canal de alta muito bem demarcado, houve um rompimento e iniciou-se aquele bear market de final de 21 até início de 2023. Agora a gente vê, né, de 2023 até agora início de 2025, um canal de alta da mesma forma, né, com muita solidez, com os topos e os fundos tendo uma boa um bom desenho, né, desse canal de alta, e agora novamente a gente viu o rompimento desse canal de alta, que normalmente, né, tem uma certa correlação com a média móvel de 200 dias, esses canais de alta, mas agora, né, a gente pode ver que foi bem forte esse rompimento, e isso, né, nos leva ao próximo gráfico, que é um gráfico que eu achei muito legal, que ele faz uma ponderação dos consensos de preço para fundos e vales desde o início desse bull market, lá em outubro de 2023, que foi quando foi o fundo do mercado. A gente pegou o topo também aqui do último movimento pré-outubro de 23. Esses preços médios ponderados, considerando o fluxo, ele é muito interessante porque ele nos dá os patamares de defesa. Quantos players estão defendendo esse patamar? Quantos players estão usando isso como resistência? Onde a gente pode dizer que psicologicamente a gente vai ter uma defesa daquele patamar, né? Então, notem que esse patamar que foi criado neste topo, ele é o principal, digamos assim, patamar de defesa. A gente viu ele sendo defendido em vários momentos. Porém, os topos que foram criados depois, eles já foram rompidos nesse movimento que a gente viu no final da semana passada. Então, testou aqui, voltou e aqui começa a se tornar uma zona de resistência. Então, se aqui voltar e se tornar de novo um suporte, pode ser interessante. Mas se a gente vê algo transitando nessa faixa entre 5.400 e 5.600, 5.700, vai ser uma zona de disputa muito grande. Então, essa semana é uma semana bem decisiva, que se houver um rompimento aí desses patamares aqui de 5.400, 5.300 e 5.200, aí realmente a gente imagina que o crash ele vai ser mais relevante, né? Vai ter uma velocidade muito grande aí de correção. O que é interessante comentar é que a parte do economic supply, ou seja, aquele bônus econômico que tinha no mercado americano, principalmente lá de 2020 para cá, mas considerando que esse último movimento de alta de janeiro de 24 até agora, esse bônus, né, esse economic supply, ele foi reduzido de forma muito drástica. A demanda econômica também foi bastante reduzida e o que está segurando ainda é a camada de sentimento. Então, a camada de sentimento ainda segura uma parte, né, desse preço, até porque, né, ainda tem aquela narrativa. Pô, caiu, comprou. Essa geração de investidores que começou a investir em 2020,
está muito condicionada a essa narrativa do buying the dips, né? Caiu, comprou, caiu, comprou. Então, querendo ou não, ainda o investidor de varejo, ele está condicionado a isso. Não significa que o investidor institucional olha para essas questões, tá, pessoal? Então, a gente vai ver agora algumas contradições importantes na camada de sentimento, mas para nós aqui olhando esse gráfico, a gente entende que é muito mais o sentimento do investidor de varejo, do investidor sardinha, vamos usar aqui, e não, né, do grande tubarão, do grande investidor, que seria o smart money. É legal ver que no terminal Bloomberg, a palavra uncertainty, que seria as incertezas, estão aí em patamares bem elevados, os maiores desde a pandemia. Então, o nível de incerteza que, como eu falei, é um dos objetivos do Donald Trump, com toda essa política de taxação e geopolítica que ele vem criando, é de aumentar a incerteza nos mercados. E eles têm conseguido fazer isso de forma muito, muito competente, né? Porque notem aqui que, de fato, né, está aumentando muito as menções da palavra incerteza no terminal Bloomberg. E isso reflete, né, na movimentação de preços e essa correção do S&P 500 tem algum fundamento nisso. Outro ponto importante é que as condições, né, financeiras estão num patamar mínimo desde a década de 80. Então, a movimentação, a expectativa da movimentação das condições financeiras para o ano está num patamar aí muito, muito, muito deteriorado. Então, lembre que semana passada a gente falou do PIB americano, que o Federal Reserve de Atlanta colocou como uma correção iminente, né, até para um cenário negativo de 3% na atividade econômica, né, no PIB americano. E aí a gente vai corroborando, né, com esse gráfico aqui, onde a gente consegue ver que a expectativa das condições financeiras para o ano também está deteriorada, enquanto o pessimismo, né, está em níveis extremos no S&P 500, o que, para fatores de preço de curto prazo, podem sim desencadear algum crash, mas normalmente para médio e longo prazo já significa uma retomada de preço. Nós vamos falar um pouquinho dessa dicotomia aqui, né, do extremo pessimismo e também, né, da reversão, né? Quando o mercado está extremamente pessimismo é quando a gente pode ver uma reversão. Então, talvez, e aí a gente não tem como saber, né, gente? Isso sempre vai ser assim, se já chegou no fundo ou ainda tem muito mais para corrigir. Dentre tudo que a gente viu para acontecer esse ano, recessão americana, corte de juros, até mesmo, né, o próprio volume, né, de operações no S&P 500, tudo, ainda está muito, digamos assim, claro e de certa forma até instigando uma correção mais forte do mercado. Né? Essa questão dos patamares de preços serem testados aqui, se houverem rompimentos, podem também desencadear uma correção mais forte no mercado. E os grandes investidores, os investidores institucionais, estão, né, no momento de pouquíssimo, né, muita aversão ao risco. Né, patamares aí recorde, patamares no nível mais forte, e as expectativas são de perdas para os próximos 30 dias. Então aqui essa pesquisa sempre eles falam o que tu espera para os próximos 30 dias. Então realmente no nível mais institucional, que é o que o SPY Optics captura, a gente vê os institucionais muito pessimistas. Enquanto, né, a média de mercado, que o euforiômetro, eu adoro esse indicador, porque ele combina o preço sobre lucro futuro, o VIX e o Bullish Sentiment, então para fazer um indicador composto, a gente vê aqui que ele ainda está no patamar de muito otimismo, apesar de não estar mais no pico, que eu falei aquela vez, olha gente, podem procurar, no início do ano a gente falou que o euforiômetro estava no máximo histórico, e isso era um risco muito grande para o mercado, justamente nessa mesma linha, né, de quando a gente tem um sentimento muito exagerado para um lado, ele tende a ter um movimento reverso de preço. Então aqui a gente ainda está num patamar de extremo otimismo no varejo. E isso tem formado, né, o preço no S&P 500. Então essa camada aqui ainda que está segurando um pouco do preço do S&P 500 é essa euforia ainda, é esse otimismo. Então a gente está vendo uma correção forte de preço, mas o VIX, por exemplo, ainda não disparou. E o Bullish Sentiment está corrigindo de forma lenta. E o preço sobre o lucro futuro também está corrigindo de forma lenta. Então, por isso que a gente está vendo ainda patamares muito altos aí no euforiômetro, tá? Mas agora, né, pegando a questão do volume do QQQ, né, seria aí o ETF relativo à Nasdaq. A gente vê aqui que sempre que tem uma alta, né, muito forte no volume
são grandes momentos de reversão. Então, a gente teve essa correção forte na Nasdaq e uma perspectiva aí de reversão por esse indicador, tá? De novo, não significa que esse seja o fundo. Pode ser que o fundo seja muito maior e ainda a gente tem que buscar um patamar ainda mais elevado ainda de volume do que esse para conseguir uma reversão. Mas é legal mostrar aqui que tem o contraponto. Alguns otimistas estão dizendo, não, chegou no fundo, vai voltar e de fato estão comprando. O volume tem aumentado, né, no QQQ. O ouro, né, como eu falei no início, né, da nossa call, né, fazendo máxima histórica, atrás de máxima histórica, num patamar recorde, rompeu os 3.000 pontos, então isso é bem interessante de comentar, mas é um movimento errático, porque a gente esperava um movimento com tanta alta assim num cenário, né, de corte de juros mais relevante dos Estados Unidos, até porque um cenário de taxa de juros alta, como a gente tem visto lá, não é, digamos assim, favorável para o ouro. Mas por que isso está tão, digamos assim, latente? Alguns motivos a gente começa a colocar. Uma delas é a performance relativa em relação ao S&P 500, que começou a andar, tá? Voltou a patamares lá da época da pandemia, da grande correção lá da pandemia. E a gente já vê aqui que o ouro frente aos índices acionários está na máxima aí dos últimos 4 anos. Tá? Então, a performance relativa, muito interessante, muito boa. Mas ainda tem muito espaço, né? A gente está falando de 0,54, né? A questão da performance frente ao que o S&P 500 está formando, né? Então a gente espera ver aí que há uma probabilidade grande disso aqui disparar de forma ainda mais relevante quando começar de fato uma correção econômica, um corte de juros mais forte. Então o ouro mesmo nesse cenário, né, já vem se valorizando. E por que ele já está se valorizando? Muitos acreditam que os grandes investidores, né, estão sabendo que vai ter um crash, que vai ter uma recessão e já estão trazendo esse ouro de volta para suas carteiras, recarteirizando o ouro para buscar, né, uma valorização extrema. E olhem que interessante aqui, então, os Estados Unidos têm feito uma importação massiva de barras de ouro. Então, comparável aí, se a gente se compararmos com o início da guerra da Rússia e da Ucrânia, que teve um movimento forte, nem compara, né? A gente está falando aqui não deu nem 10 bilhões lá na Rússia e na Ucrânia. Agora a gente viu 10 bilhões em dezembro, ali, e nesse ano, agora no início do ano, a gente já vê aí algo acima de 30 bilhões de importações de ouro, de barras de ouro, né? Ouro físico, o que é muito relevante, olhando para um cenário geopolítico, né, mais tenso como o que a gente está vendo hoje. Então, o ouro sendo uma ferramenta aí, de proteção para cenários mais extremos geopolíticos e econômicos. E aí, né, um recorde também na questão do fluxo de entrada dos ETFs aí de ouro. Então, um recorde histórico sendo batido agora em fevereiro de 2025. Ouro realmente sendo uma ferramenta aí muito buscada nesse ano aí de 2025, considerando todos esses fatores que eu venho falando nas últimas semanas. E para a gente finalizar, vou botar mais um gráfico, e se der eu boto mais outro, mas só para vocês verem, né, uma posição extremamente alta em short position, né, que é posição vendida de Ethereum. Então, de novo, claro, isso no curto prazo pode formar preço, pode gerar uma correção, mas nesse patamar é muito mais passível de um short squeeze, é o oposto que a gente falou antes, né? Que é o aperto nos vendidos, que quando começa uma movimentação de valorização do ativo, começa a vir as chamadas de margem e quem está vendido tem que recomprar o ativo, retroalimentando, né, o movimento de alta. Então, o Ethereum aí num risco tanto de descontinuidade de curto prazo, quanto também um short squeeze mais relevante olhando para médio e longo prazo. E para a gente finalizar, então, o último aqui, eu sempre gosto de trazer alguma curiosidade. Essa de hoje aqui mostra, né, em azul a Volkswagen, que desde 2021 aqui se desvalorizou de acima de 140 bilhões para algo próximo a 60 bi. E agora, né, a indústria, uma das maiores indústrias ali de indústria militar da Alemanha, já se valorizando demais com as notícias de remilitarização da Europa de forma mais forte, né? O Parlamento Europeu falando em gastar 5 trilhões nos próximos de 5 a 10 anos. Então, né, dinheiro pra caramba.
em relação à defesa, e a indústria Rheinmetall, que é uma indústria militar alemã, passando, né, ultrapassando a Volkswagen em market cap. Então isso aí é bem emblemático, porque até houve uma brincadeira assim, ó, os tanques estão ganhando e os carros estão perdendo. E uma coisa legal, é interessante de trazer também, que a Volkswagen já analisa, tá, usar algumas linhas de montagem para produzir, né, algum tipo de armamento, seja veículos, até mesmo armas eles estão considerando. Então já fala-se isso de forma aberta nas estratégias da Volkswagen. Bom, pessoal, agradeço demais quem ficou até o final da call. Quem gostou, compartilha, comenta. Eu sei que são assuntos às vezes complexos, então nos ajudem também a melhorar a nossa maneira de comunicação, de trazer, né, possíveis dúvidas de forma mais clara e aí, consequentemente, gerando mais valor e conhecimento para todos aqui. Quem gostou, compartilha, curte, comenta e compartilha aí esse nosso material. Grande abraço e até segunda-feira que vem.